tudo. Olá, vamos continuar com as progressões, agora na progressão geométrica. Vamos tentar entender nessa aula aqui quais são as progressões geométricas, quais as definições que ela apresenta para a gente. Então vamos pensar no seguinte. Uma progressão geométrica, diferentemente da progressão aritmética, que você vai somando a partir de um termo sempre o mesmo número constante para achar os seguintes, na progressão geométrica a gente multiplica. Repara nessas sequências que eu tenho aqui. 1, 2, 4, 8. O que está acontecendo aqui? A partir do primeiro termo, foi multiplicado por 2, achei o segundo. Multiplicado pelo mesmo número 2, achei o terceiro, achei o quarto e descubro todos os outros elementos. Nessa sequência aqui, a mesma história. Pego 16, multiplica por meio, dá 8, 8 vezes meio, 4 e assim por diante. Eu consigo descobrir todos os termos da sequência. Uma progressão um pouco diferente, né? Aqui a razão é menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 3, 18. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre progressões, classificação delas, né? Essa daqui, por exemplo, que é um pouco diferente. Então, o que nós temos como definição é que cada termo da progressão geométrica nós conseguimos descobrir através do termo anterior vezes a razão. Isso faz com que a gente consiga descobrir também a razão caso eu tenha esses dois termos consecutivos, pela divisão dos dois. Sempre a razão é a divisão de um termo pelo anterior, ok? Mais dois exemplos que eu tenho aqui para a gente trabalhar, né? Eu tenho o terceiro termo da progressão geométrica, que é 10, e o quinto termo, que é 160. Como determinar qual é esse quarto termo, o termo do meio? Queria que a gente pensasse algumas coisas aqui. Dá uma olhadinha nesse 2 que eu tenho aqui, ó. Esse 2 que eu tenho aqui, ele é o segundo termo dessa progressão. Esse 2 ao quadrado dá exatamente o produto dos seus vizinhos. 2 ao quadrado é igual a 1 vezes 4, ok? Por exemplo, o 8. 8 ao quadrado, 64. 16 vezes 4, 64. Por quê? Quando eu tenho um número ao quadrado igual ao produto dos seus vizinhos, eu estou usando a média geométrica. Olha o nome, progressão geométrica. Esse 4 ao quadrado, 16. O produto de 2 por 8 também é 16. Certo? Então, daqui eu posso usar esse raciocínio. O termo 4 aqui, ó, o A4, ele ao quadrado, ele é o produto dos seus vizinhos. 10 vezes 160. Portanto, o quarto termo, ele é 10 vezes 60, 1.600. O que eu faço com esse quadrado? Ele passa como mais ou menos a raiz quadrada de 1.600. Bom, 1.600 tem como raiz quadrada o número 40. Isso significa, né, que no meu caso, a progressão poderia ter 10 como terceiro termo, 40 como sendo o quarto termo e 160 o quinto termo, tá? Ou ainda, ela pode ser 10 menos 40 e 160, tá? Nesse caso, a razão é 4, 10 vezes 4, 40, vezes 4, 160. Ou aqui nesse caso, menos 4, 10 vezes menos 4, menos 40, né, certo? Vezes menos 4, mais 160, ok? Então eu tenho duas respostas para esse quarto termo que eu tenho aqui. Bom, que números devemos subtrair de 3, 5 e 11 para que o resultado fique em progressão geométrica? Então, eu tenho o 3, o 5 e o 11, que a gente sabe que não é uma progressão geométrica. Se subtrair o mesmo número de 3, de 5 e de 11, forma-se aqui uma progressão geométrica. Ok? Bom, eu posso usar esse raciocínio ou esse. Vamos usar esse agora. Se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, eu encontro a razão da progressão. Exatamente isso que está aqui. Agora, se eu dividir o terceiro
pelo segundo termo, eu também encontro a razão. Então, se eu pegar 11 menos x dividido por 5 menos x, eu tenho uma igualdade. Porque o segundo pelo primeiro e o terceiro pelo segundo, nos dois casos eu tenho a razão. Para descobrir o valor de x, vamos multiplicar em cruz. Então, 5 menos x vai multiplicar o 5 menos x, e o 3 menos x que está dividindo passa multiplicando o 11 menos x, ok? Fazendo a distributiva, 25 menos 5x menos 5x mais x ao quadrado. Do outro lado, 3 vezes 11, 33. 3 vezes x menos 3x menos 11x. E menos x vezes menos x mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado e esse desaparecem. Como aqui eu tenho menos 10x e desse lado eu tenho menos 14x, trazendo ele para cá, ele fica positivo. Do outro lado eu tenho 33 e eu tenho 25 aqui, se eu mandar ele para lá ele fica negativo. 14x menos 10x, 4x. 33 menos 25, 8. Então, o x é 8 dividido por 4, que é 2. Então, o número que eu devo subtrair para que seja uma progressão geométrica seria o 2. Vamos ver? 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. 11 menos 2, 9. Isso é uma progressão geométrica, ok? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as classificações da progressão geométrica. Obrigado.